falar um pouquinho para vocês sobre a perspectiva sistêmica. O que é a perspectiva sistêmica que tanto se fala hoje? A visão sistêmica é a visão que vai um pouquinho mais além. Imagina uma foto onde você consegue ampliar o foco. Quando você amplia o foco, você pega todo o cenário, todo o pano de fundo, tudo que está contido naquela imagem. A visão sistêmica, ela se propõe a não se concentrar somente nas partes, a não repartir o todo. Ao contrário, a visão sistêmica se propõe a considerar o todo, a olhar todas as interações que acontecem no contexto daquela vida, daquele cenário. Eu gosto muito de um exemplo que ajuda, que facilita, que é quando, por exemplo, a gente pega uma árvore. Você pode olhar para o tronco, você pode olhar para o galho, você pode olhar para a copa, para os frutos, mas a árvore, para que a copa esteja do jeito que ela está, para que o galho esteja do jeito que ele está, para que o fruto floresça do jeito que ele floresceu, todas essas partes estavam interagindo entre si. O caule com o fruto, com as folhas e mais. O caule, o fruto e as folhas também estão interagindo com o meio externo, com o sol que está lá fora, com o ar, com o clima, com a vegetação que está em volta desta árvore. A perspectiva sistêmica se propõe a esse olhar amplo, esse olhar que olha para o todo, para todas as interações internas e externas. Então, migrando um pouquinho com vocês para essa proposta da autoestima, quando eu penso na autoestima numa perspectiva sistêmica, a gente está falando desse olhar ampliado, desse todo. Então eu saio dessa parte de perceber tão somente se eu tenho uma baixa ou uma alta autoestima, uma boa ou uma autoestima ruim, deficitária. Então, ampliando esse olhar, eu começo a perceber a maneira como eu olho para a minha história. A maneira como eu olho não só para tudo que eu sou, para tudo que acho que sou, mas para tudo que fui até aqui, para tudo que foi antes de mim, para todos os que vieram antes de mim, para o meu lugar no meu sistema, para as minhas relações que influenciam a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me sinto com a minha história. Então a gente se propõe a esse olhar bem grandão quando a gente fala de visão sistêmica. Pensando, por exemplo, em alta autoestima, numa autoestima elevada, onde a pessoa se porta de forma segura na vida, geralmente as pessoas que têm uma autoestima assim, são pessoas que nesse momento da vida estão pacificados com a sua história. São pessoas que até sofreram sim dores, vivências, traumas, que é típico de todos nós, mas são pessoas que conseguiram dar um significado positivo para tudo que aconteceu. São pessoas que conseguiram se apropriar de tudo que aconteceu e aceitar tudo que aconteceu. Quando eu olho para mim como alguém que deu errado, quando eu olho para mim com um olhar de perda, de insuficiência, um olhar que sempre está faltando alguma coisa em mim, que é o cenário da baixa autoestima, então eu não estou falando só de mim. Eu estou falando que eu olho para a minha história com esse tom. Quando eu me nivelo por baixo, eu não estou fazendo isso só comigo. Numa perspectiva sistêmica, eu estou desvalidando tudo aquilo que foi comigo e tudo aquilo que veio antes de mim. Então, por exemplo, se há dentro de mim um julgamento consciente ou inconsciente em relação aos meus pais, em relação à minha história, em relação aos meus ancestrais, se eu acho que me faltou algo na infância, né, e se eu culpo isso, se eu aponto algum evento específico que me fez ser quem eu sou, um evento ruim, um evento trágico, então aí nós percebemos que eu não estou falando só de mim. Eu vou trazer essa sensação de falta lá daqueles que vieram antes. A maneira como eu olho, a maneira como eu não aceito, faz com que eu traga isso para mim, projete isso em mim. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Quando você fala assim, a minha autoestima não é boa, eu sou tão insegura. Sabe o que você está dizendo quando você diz isso?
A maneira como eu olho para a minha história não é uma maneira boa. A maneira como eu vejo a minha história não é uma maneira boa. A minha mãe não foi uma mãe boa. O meu pai não foi um pai bom. A vida não foi boa comigo. Todos aqueles que vieram antes de mim não fizeram um bom trabalho. E aí, olha o resultado. Olha no que deu. E aí é interessante perceber que quando você se sente mal, isso te leva ao caminho contrário do autocuidado. Porque aí você se descuida. Geralmente a gente quer cuidar de algo que a gente considera bom, não é verdade? Geralmente quando a gente considera uma coisa ruim, sem valor, a gente não se preocupa em cuidar daquilo. E é muitas vezes o que acontece com você. O não se cuidar é uma denúncia da forma como você vê a sua própria história, da forma como você vê a sua vida. E interessante, preciso dividir aqui com vocês, um exemplo que me veio. A gente tem muito a mania de dizer, nossa, como eu sou grata à vida, né? A gente coloca até nas redes sociais, gratidão, gratidão. E sabe que a forma mais prática de se perceber a gratidão, que a gratidão tá aí, que ela é real, é quando você consegue fazer algo muito bom daquilo que te foi dado. Se você recebeu uma coisa muito boa, por exemplo, a vida, que é um presente, a forma de você agradecer é fazendo algo muito bom com isso que te foi dado. Quando você não se cuida nem do seu corpo, nem da sua mente, nem das suas relações, nem do tempo que você tem, o que isso está mostrando? Isso está mostrando que você não dá valor para o que te foi dado. Então, quando eu não me cuido, eu estou sendo ingrato. Profundo isso, né, gente? Então, percebendo a complexidade desse significado que a autoestima tem e que muitas das nossas vivências atuam aí por detrás, eu convidaria você a fazer um exercício diferente agora, pegar o papel que você anteriormente classificou a sua autoestima, deu uma nota, fez um desenho, colocou algumas palavras e tentar se perceber comigo que recado que a sua autoestima hoje está dando para a vida. Será que a maneira como você se sente com você mesmo, como você está se cuidando, está dizendo, ó vida, obrigado, como eu sou grato, eu valorizo e pego com muito amor tudo isso que eu recebi de todos aqueles que vieram antes de mim? Ou será que a sua autoestima atual, o seu autocuidado ou o seu não cuidado com você mesmo estão dando um recado diferente para a vida? Estão dizendo, poxa, como foi tudo errado, como deu errado, e eu estou aqui para provar que deu errado. Eu sou prova viva que tudo que veio antes de mim foi muito ruim. Interessante que nesse exercício fica muito evidente para a gente a correlação da baixa autoestima e da escassez de autocuidado com a punição, né? Com o desejo de punir aqueles que vieram antes de nós. Claro que mecanismo inconsciente. Quando eu me abandono, eu estou punindo todos aqueles que vieram antes. Fica também interessante perceber como que uma autoestima alta, uma segurança, um compromisso consigo mesmo, um autocuidado diário, estão vindo em forma de gratidão. Né? Quando a pessoa se sente bem consigo mesma, geralmente ela olha para trás e diz, nossa, valeu a pena. Foi muito bom, obrigado. Então, antes de assistir o nosso último vídeo, eu gostaria que você refletisse com sinceridade. Qual que é o recado que a sua autoestima está dando para a vida, para você mesmo, para os que vieram antes, para os que vieram depois, dentro dessa perspectiva sistêmica?